conversamos hoje em nosso ciclo de entrevistas do GMB One on One com o Gustavo Fogaça, o Gufo. É cineasta, jornalista e analista de desempenho sobre apostas esportivas no canal do Lance, no YouTube e no Twitch. O nome do programa dele é Pitaco do Gufo. Como é que vai, Gufo? Tudo bem, Gildo? Prazer estar aqui com você, conversando com todos os seus seguidores e leitores da Games Magazine Brasil, que eu confesso não era do meu conhecimento, mas quando conheci, virei admirador já, estarei sempre seguindo e lendo, achei os conteúdos muito importantes e a gente precisa de mais pessoas falando sobre tudo isso que você abarca no seu meio, achei muito interessante, parabéns aí pela iniciativa. Opa, muito obrigado. Então, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né, de cineasta, jornalista, e acabou se envolvendo aí no mundo da análise de desempenho em apostas esportivas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso tudo e como você se envolveu nesse mundo das apostas. Gildo, vamos resumir um pouco, porque o pessoal não vai ter muita paciência. Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas eu fui embora de lá muito cedo, né? A minha mãe trabalhou para as Nações Unidas e com isso eu vivi mais de 25 anos fora do Brasil, em 10 países diferentes, né? E nesse andar da minha vida, da infância, da juventude, da primeira adultez ali, no começo dos meus 20 anos e tal, eu me formei em cinema em Buenos Aires, né? E também me formei em jornalismo. Eu fiz as duas carreiras lá na capital da Argentina e comecei a trabalhar lá nas duas áreas. A questão que lá, se você vai se lembrar, ali no ano 2000 teve aquela grande crise na Argentina, né, que quebrou o país, quebrou muitas empresas, quebrou a minha empresa e de muitos outros companheiros da área do audiovisual, e eu terminei tendo que ir embora e voltei a morar no Brasil depois de muitos anos, de mais de 25 anos morando fora. Nisso eu morei 2 anos no Rio de Janeiro, depois fui a Porto Alegre, e lá eu retomei a minha carreira no audiovisual, como roteirista e diretor, fiz longa-metragens, fiz documentários, programas para televisão, comerciais publicitários, institucionais, enfim, tudo que você possa imaginar que tem a ver com uma câmera ação, eu já fiz, você pode citar aí o que você quiser, eu já fiz clipe de banda, DVD de show, enfim, tudo me orgulho de todos os trabalhos que eu fiz, eu acho que todos foram feitos com bastante dedicação, mas chegou um momento da minha vida em que eu estava até bastante angustiado com a situação do audiovisual no Brasil, com as dificuldades que é você conseguir seguir adiante nessa área, que ela é muito complicada e ela tem muitos vieses assim que fazem que você não consiga ter uma constância, a não ser, claro, que você seja um funcionário de uma Rede Globo, por exemplo, que é o único lugar onde há uma certa estabilidade, mas fora isso é um constante freelancer em todas as áreas do audiovisual, que é uma vida bem inconstante, né? E eu tinha largado a minha área jornalística todo esse tempo e tinha um grande sonho de trabalhar com o futebol, mas de trabalhar dentro dos clubes, trabalhar com clubes e não fora, né? E aí eu descobri uma profissão que é o analista de desempenho, que é uma espécie de auxiliar técnico, que ele se cerca de muitas ferramentas científicas, de dados, de imagens, de análises táticas, técnicas, onde ele consegue fazer relatórios sobre desempenho de atletas, de clubes, atletas do seu próprio clube, de adversários, para fornecer informações e conteúdos ao treinador, ao preparador físico, aos dirigentes, para que esses tomem decisões ali importantes para o clube, né? Descobri essa profissão, que era um jeito de entrar no futebol sem ser ex-atleta, né? Que eu fui atleta de basquete, não de futebol, mas sou apaixonado por futebol. E aí fui fazer o curso preparatório um curso técnico profissionalizante de analista de desempenho em Múrcia, na Espanha. Voltei com a expectativa de trabalhar em clubes aqui e me deparei com a triste realidade dos analistas de desempenho, que naquela época, eu estou falando aí por volta de 2013, 2014, antes da Copa, havia realmente um deserto, amigo. Era uma profissão que não era reconhecida, que era extremamente mal paga e desvalorizada, não só financeiramente, mas desvalorizada como reconhecimento mesmo, né? E aquilo me decepcionou demais, assim, eu bati em várias portas, em muitas decepções, e aí surgiu uma oportunidade no esporte interativo,
Sempre agradeço muito ao meu amigo Vitor Sérgio Rodrigues, que me abriu essa porta para que eu fizesse alguns conteúdos de análise de desempenho e comentasse alguns jogos da Copa do Nordeste, que naquele momento era um produto do esporte interativo. E foi aí que eu entrei na área de comentarista esportivo, graças a esse convite do esporte interativo. E naquele momento eu me dei conta assim, bom, há muitos comentaristas esportivos de muita qualidade, de muitos anos, de muita tradição, muita credibilidade. Eu preciso fazer alguma coisa que me destaque desse mercado que é tão competitivo e tão qualificado. E aí eu resolvi trazer a linguagem da análise de desempenho para o comentário esportivo, né? Isso me deu um diferencial, uma coisa que ninguém falava, que ninguém fazia, trazer as informações de ciência de dados, de análise tática, de mapa de calor, de comparativo de índices de performance, no comentário, né? Depois do esporte interativo, eu fui para a Rádio Grenal, que é uma rádio no Rio Grande do Sul, que ela é 24 horas por dia, apenas futebol, não se fala de outra coisa, ao vivo, né? Futebol o tempo inteiro, você liga lá agora, está passando futebol. 2 anos na Rádio Grenal, eu terminei sendo contratado pela RBS, que é o maior grupo de comunicação do sul do Brasil, né? Para trabalhar na Rádio Gaúcha, na TV RBS, no Jornal 0 Hora, no site GZH, fazendo comentários em jogos, em programas e escrevendo matérias, sempre com esse perfil, né, da análise de desempenho. 4 anos fiquei na RBS e fui depois para o DAZN, que o DAZN, quando chegou aqui, que é esse canal de streaming, o Netflix dos esportes, né, para fazer transmissões de campeonatos internacionais, a Série C do Brasileiro, MLS, que também tem o seu site, que é a Gol.com. E a partir daí também, né, ampliei mais o meu leque de como comentarista esportivo e tudo mais, mas paralelamente a isso, Gildo, eu sempre estudei muito, né? Eu sou um cara muito curioso, eu nunca acho que eu sei o suficiente, eu sempre estou indo atrás de mais e mais conhecimento, é uma coisa que eu não me canso de ir atrás. E quando eu fui entendendo a análise de dados, e me especializando e fazendo cursos e tentando me cercar de mais certezas, de ferramentas que me deem mais certezas das minhas conclusões nessas análises, eu fui entendendo como as apostas esportivas elas estão muito conectadas à análise de dados, muito mais do que a análise do esporte em si. É muito mais importante, talvez, como apostador ou quem trabalha com apostas, conhecer mais de dados do que o do esporte em si, né? A variação, verdade. a variação de odds, os tiques, a pressão do mercado, se você é trader ou punter, o jeito que isso influencia no seu trabalho, enfim. Então, a partir daí, eu fui me especializando e comecei também a fazer conteúdos na área das apostas esportivas, muito por esse viés análise de dados. E aí isso também foi me dando um certo diferencial, porque era algo que não se fazia massivamente, assim, havia um que outro influenciador ou apostador que trabalhava assim, mas não um comunicador como eu, alguém ligado a um meio de comunicação fazendo isso. Então eu consegui trazer aí um olhar diferente para esse espaço um pouco mais aberto, né, um pouco mais mass media, digamos assim, e isso começou a me gerar oportunidades. Por exemplo, na Gol.com eu faço já há 3 anos conteúdos, até agora, hoje mesmo, sexta-feira, que para quem está vendo a gente outro dia, outra hora, estreou o Go Bet Show 2ª temporada, que é um programa que eu faço com o Bruno Lohans e a Mari Alberoni, que é outra apostadora profissional, onde a gente recebe ex-atletas profissionais, né, e comentamos vários espaços de apostas através da Rivalo, a patrocinadora do site é a Rivalo, uma casa de apostas. E então é o 2º ano do Go Bet Show, um programa que já teve bastante sucesso na Gol.com. E dentro disso tudo, cara, só para a gente resumir, eu falei que ia resumir, já estou me estendendo muito. Eu, desde o ano passado, eu estou como Head of Content, né, como diretor de comunicação do Footstats, que é o maior fornecedor de dados de futebol da América Latina. É uma empresa que gera dados, né? A gente, por exemplo, é o fornecedor oficial da Globo, do Cartola, do Sport TV, de muitas casas de apostas que usam os nossos dados. Então, todos os conteúdos que a gente gera no Footstats, no nosso canal de YouTube, na nossa Twitch, no TikTok, Facebook, enfim, eu vim para dar digamos, um padrão, uma narrativa e começar a desenvolver isso como produto. Então,
estamos isso em todos os lados. E a parceria com o Lance, ela começou recentemente, né, um convite do jornal Lance para fazer mais ou menos o que eu já faço com a Gol.com, que é um programa, um conteúdo em torno do mercado de apostas. Nesse caso, no Lance, o patrocinador é a Galera Bet. Então tem sido aí uma experiência na área, vamos dizer, de apostas, tal, bastante interessante, né? Sim, é muito interessante e desafiadora, porque ela está em constante transformação, né? A gente tem aí várias coisas para acontecer em termos de regulamentação, há muitas dúvidas das pessoas, então a gente ainda está num processo de culturização, né, de aprendizado, muita gente chega, se aproxima às apostas sem entender do que se trata, muita gente ainda acha que é ilegal, então tem todo esse processo de conscientização, de passar uma informação responsável, saudável, né, porque também tem um lado obscuro do mundo das apostas, que ela pode ser viciante, levar as pessoas a perder muito dinheiro, então a gente tem que ter esse cuidado de ser responsável e tratar tudo com seriedade. O jogo responsável sempre, a gente sempre defende essa tese, é muito importante que vocês também, comunicadores que estão frente a frente com apostadores, tal, que reforcem sempre isso, que é muito importante. Agora, no caso do Brasil, o nosso futebol ele é um dos mais vistos, mais explorados e mais apostados do mundo nas casas de apostas, né? Que análise você faz dessa condição do país nesse mundo do futebol? O brasileiro sempre teve uma tendência, né, Gildo, para o risco no desafio, é um povo competitivo, a gente sempre foi apaixonado por esporte, mas também por ganhar, né? Por entrar no esporte para ganhar, não só para assistir, para contemplar o esporte. A gente gosta de entrar para ganhar. E as apostas, elas trazem esse desafio, o desafio da vitória, da conquista, de ter uma recompensa a partir de algo que eu acreditei e que eu investi. Então, nesse caso, eu imagino que é um campo muito fértil para que a gente crie uma cultura de aposta esportiva saudável, que isso seja uma cadeia produtiva, que isso gere empregos, que isso gere até, inclusive, dividendos importantes para a Receita Federal, para as receitas estaduais, municipais, enfim, a roda toda, né, da indústria das apostas, ela pode ser muito beneficiária para o Brasil. E eu vejo que o povo brasileiro, a nossa cultura em relação a esportes, em relação a apostas, ela tem tudo a ver com a alma mesmo do apostador. Agora, como você bem falou, sempre a gente tem que ter campanhas de apostas responsáveis, campanha de conscientização do que é o dinheiro que se trabalha, né? O que é renda variável, o que é renda fixa, enfim, todas essas coisas que ainda não temos no Brasil e que eu espero que a gente tenha em algum momento. E as casas de apostas crescendo muito no Brasil, né? Hoje, apenas no caso do Brasileirão, apenas o Palmeiras não tem uma casa de apostas esportivas como patrocinadora, né? Ou seja, é um mercado ainda aberto para muitas oportunidades, né? O mercado é enorme, é claro que ele ainda é irregular no sentido de que não há um controle total do que acontece, porque a gente não tem essa regulamentação ainda, mas ele mostra, mesmo assim, nesse momento que a gente pode falar agora inicial, a gente está numa etapa digamos, do ponto 1 ao ponto 2, nessa transição, a gente está vendo isso, que tem tanto lugar para crescer ainda, tanto que as casas podem crescer como os clubes, como clubes de outros esportes, como outras sociedades esportivas, como até os próprios meios de comunicação, né? Até meios mais independentes como você, ou meios até como o Footstats, que não deixam de ser também um meio de geração de conteúdo, como tudo isso pode crescer junto dentro dessa indústria que ela é muito rica, claro, né? E ela tem esse viés de crescimento constante. Não é uma coisa que ela chega num ponto, estagna e fica ali. A tendência sempre é que seja um mercado em crescimento, porque ele pode ser amplificado muito maior do que já é. Então eu vejo assim com bons olhos todo esse crescimento que a gente está vivendo. E falar, por exemplo, em dar pitacos em resultados futuros tem sido uma das suas marcas, né? Mas com todo esse conhecimento é muito mais do que pitaco, né? É opinião, é análise, né? Mas isso tem ampliado os seus viewers? Sim, não, é muito interessante isso, porque eu passei por algumas etapas, né? A minha primeira etapa, assim, o artista, o cineasta, que de repente se meteu a falar de futebol. Eu tive que quebrar essa barreira,
né? E provar que, não, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com consistência, eu estudei, eu me preparei, eu estou aqui... Ciência, né? Pronto para trazer isso. Aí, cara, quando eu chego no momento de aceitação na parte jornalística e tal, eu sinto muita situação assim de que, pô, o que você está trazendo aí que eu nunca ouvi falar, né? O que é isso de análise de dados? O que é isso de índice de performance, mapa de calor? Havia muita rejeição dos próprios colegas da imprensa, né? Então, ao momento que isso foi se multiplicando, hoje, graças a Deus, tem muita gente falando disso, e eu sinto que essas sementes foram distribuídas e que hoje ninguém estranha mais se você fala de último terço, de extremo, enfim, palavras que eram só do mundo do futebol, mas hoje já estão na boca do povo. Então, e a terceira etapa agora é essa, de assim, bom, como é que eu estou trazendo toda essa bagagem de conhecimento do esporte com análise de dados para um mercado que talvez até então ele não tivesse essa encarada, assim, porque é muito válido para as casas de apostas que as pessoas não entendam, né, Gildo? Porque aí a casa sempre vence. E é claro que é um negócio e para a casa é lucrativo que ela vença sempre. Agora, se a gente puder passar conhecimento para as pessoas, para que elas entrem nesse mundo com o menor risco possível, porque elas sempre vão ter risco, e elas consigam entender essa visão da ciência de dados, da análise de dados para fazer os investimentos delas, elas não vão ser tão vulneráveis a isso e vão poder conseguir se posicionar no lugar de consciência. Ó, eu tenho X dinheiros para investir, vou trabalhar isso aqui e eu sei até onde é o meu limite. Isso também é bom para as casas de apostas, porque você vai criar uma cultura de maior consciente. É claro que sempre vai ter o cara que vai brincar só, que quer, junta 2, 3 amigos lá ali numa cervejada e, vamos botar uma grana aqui num jogo para a gente se divertir. Isso também é saudável, isso também é legal. Eu não sou contra isso. Eu só acho que quanto mais pessoas a gente tiver com uma consciência de como trabalhar com as casas de apostas, é melhor também para as casas de apostas. Então, esse é o desafio do momento agora, é como mostrar também para as casas de apostas, para o mercado, que a gente ter consumidores conscientes é bom para todo mundo. E essa filosofia adotada por você nos seus pitacos, no seu programa, no canal onde você se apresenta, ela tem garantido uma boa interação com os teus seguidores? Sim, desculpa que eu não respondi você antes sobre isso. Sim, bastante, porque muitas pessoas me perguntam nas redes sociais dúvidas sobre apostas, né? Dúvidas muito básicas, às vezes, assim, até dúvidas inocentes, assim, de realmente você ver que a pessoa não tem o menor conhecimento sobre a área ou sobre o mercado. Então, há uma demanda muito grande sobre conhecimento disso, como é que funciona, para onde é que vai. E tem muito uma imagem também de que é dinheiro fácil, de que é só sentar e apertar um botão e começa a se ganhar dinheiro. E não é assim, né? Você sabe, né, Júlio, que é um processo, que tem um risco, se perde dinheiro, então o perder dinheiro faz parte, como tratar o controle emocional em cima disso, né? Então, eu vejo que a minha interação com os meus seguidores, ela tem ido muito mais nesse caminho de tipo preparatório. Eu tenho mais perguntas desse tipo do que perguntas mais profissionais, mais ali para frente, porque eu acho que quando o cara se sente mais seguro, ele meio que despega da minha mão e vai, sabe? Ele se sente mais solto para fazer as coisas dele, depois, eventualmente, o cara vem trocar uma ideia sobre o que ele conquistou. Mas eu vejo muito mais isso, é como que as pessoas vêm meio assim, o que está acontecendo aqui, o que é isso? Me explica, e aí depois vai tranquilo. Bom, você falou sobre a questão da legalidade, da regularidade, da legalidade da atividade, né? Ela está chegando, né? Mas ainda está demorando um pouquinho, né? Aposto que você não vê a hora que chega a regulamentação das apostas esportivas, não é verdade? Sim, a Lei 13.756, né, que a gente está esperando a regulamentação, ela só vai trazer benefícios. Se tem uma ideia de que a gente vai ter pelo menos, no mínimo, entre 5 e 8 bilhões de reais movimentando o mercado de trabalho, e aí vai desde impostos até geração de empregos, tipo a indústria automobilística também, ela gera empregos terciários, né? A cadeia de sustentabilidade disso, ela, como eu falei lá no começo, ela pode ser realmente infinita, no sentido de se expandir para vários setores. É claro que a gente está falando do Brasil, que é um país onde há muitas linhas de corrupção em diferentes partes, a gente nunca sabe onde é que as coisas vão acontecer. No papel elas sempre são lindas, depois elas terminam não sendo tão bem feitas, porque sempre tem 10 mil interesses se cruzando. Então,
Eu não posso falar que só a regulamentação vai trazer a certeza para o mercado, mas ela vai trazer muita mais tranquilidade jurídica, com certeza, porque você vai poder reclamar para um CNPJ brasileiro, esse CNPJ vai poder ser punido se ele fez alguma coisa irregular com seus dados ou com seu dinheiro, o que for, que hoje você ainda é um pouco refém disso, né? Você vai ter mais tranquilidade de saber que seu dinheiro realmente está entrando e saindo numa área financeira nacional e não indo para outro país que você não sabe o que está pegando de imposto, para onde é que está indo, para onde é que está passando, se alguém não está usando aquele seu dinheiro para lavar dinheiro de algum outro lugar. Então, é claro que a regulamentação traz muitas seguranças. Eu sou totalmente a favor, acho que só vai ampliar o mercado e vai nos dar muito mais tranquilidade para trabalhar, mas eu também sei e conheço muito bem o nosso país, né, amigo? E aqui as coisas não são para principiantes. É verdade. E com a regulamentação, tem novos projetos já em mente? O que vem aí? O que o Gufo está pensando aí para esse futuro regulamentado? Não, a gente quer, claro, primeiro entender quem que vai ficar nesse mercado, porque a gente está falando hoje de mais de 500 casas online de apostas e certamente com a regulamentação esse número vai diminuir pelo menos 3 vezes, né, no mínimo. Até, se eu não me engano, acho que a lei fala de um começo de 30 casas para depois ir ampliando a cada ano, né? Então, digamos que, você imagina, de 500 para 30 vai dar aí um gap bem interessante. Certamente as com maior credibilidade, maiores são as que vão começar dentro desse processo. Então aí... Mas a regulamentação agora, a última minuta, coloca número ilimitado de operadores, né? Quer dizer, então... Certo. Pode ser um canal para que se mantenha, não vou dizer os 500, mas pelo menos os mais estruturados, os mais sérios e consolidados, né? Claro, perfeito. Ótimo, essa informação eu não tinha. Então, claro, é isso que nem você está falando, porque aí o cara vai ter que botar um CNPJ aqui, abrir uma sede, contratar alguém, pelo menos alguém que seja representante. Então, as negociações, as posições que a gente tem agora, com essas casas nesse momento, onde a gente entrega conteúdos, onde a gente entrega um serviço, isso é uma pavimentação para que quando chega esse processo a gente seja parceiro dali para frente também, para que se construam coisas novas a partir desse momento que a gente está formatando um público agora. Então eu não tenho condição de dizer lá na frente como é que vai ser o consumo de apostas esportivas no Brasil, porque também vai entrar a questão de cassinos, né? Os e-games estão crescendo demais, né, Gildo? Tudo que é investimento em e-games e as apostas também estão acompanhando os e-games, então tem uma área aí que vai crescer demais junto com as apostas esportivas de futebol e que eu não consigo olhar isso enquadrar ela em algum lugar. Mas eu, pessoalmente, eu pretendo afiançar essas minhas alianças, estar sempre disponível a criar novos conteúdos, novas situações e estar flexível ao que o mercado demande ali na frente, porque isso também é muito volátil, o que é hoje... amanhã não é mais, o que as pessoas precisam hoje, talvez amanhã elas não precisem do mesmo tipo de conteúdo. A questão, amigo, é estar sempre preparado para o que daí vier. Perfeito, Gufo, olha, te agradeço demais a entrevista conosco, que essas novidades que você está pensando aí venham logo e o Games Magazine Brasil está à sua disposição para divulgar tanto esses novos projetos quanto o teu projeto de estatísticas e tudo mais, esse trabalho que você desenvolve em toda a América Latina. Estamos à sua disposição. Eu que agradeço, eu que estou à disposição de vocês sempre, é um prazer, eu realmente admirei muito o trabalho que vocês estão publicando, vou acompanhar sempre e convido todo mundo que queira me seguir no Twitter, @Pitaco do Gufo, com 2 Fs, o nosso canal no YouTube do Footstats, que é o Footstats Oficial, e claro, esses programas que você falou aqui, que estão no ar constantemente, né, no canal da live do YouTube do Lance, na Twitch do Lance, que é o Pitaco do Gufo, todas as terças-feiras às 8 horas, e o GoBet Show na Go.com, que a gente repassa aí situações interessantes com participação de ex-atletas, é um programa mais leve, mais solto, assim, bem divertido, estão todos convidados. Tomara que os apostadores aproveitem as suas dicas para se darem bem nas suas apostas. Importante isso, tomara. Obrigado.